Olá, professor Alex Naldo, e essa é a aula número 25 do livro 6, Física 3, Tubos sonoros. Bom, para nós compreendermos bem, temos que lembrar do conceito de ondas estacionárias, que já foi estudado no caso das cordas. Só que agora nós vamos trabalhar com ondas estacionárias dentro de tubos, onde o ar é posto a vibrar em padrões ressonantes, em padrões de ondas estacionárias. Okay? Para uma melhor compreensão desse estudo, nós trazemos aqui um simulador que traz o ar vibrando em diversos padrões harmônicos dentro de tubos. Vamos ajustar aqui o tamanho para se enquadrar dentro do tamanho da nossa apresentação, e nós já estamos vendo aqui o seguinte: um tubo aberto de ambos os lados, estamos vendo aqui, ó, vibrando naquilo que nós chamamos de padrão fundamental, ou na fórmula N igual a 1. Veja que nesse caso nós temos um ar vibrando como se fosse o funcionamento de uma sanfona. Esse gráfico aqui do ΔX, ele significa a variação da posição das partículas, a elongação das partículas. Veja que no meio, essas partículas aqui do meio do tubo, nesse padrão de vibração harmônico do tubo aberto dos dois lados, essas partículas não saem do lugar. Então, a elongação delas é nula. Justamente por isso aqui nós temos um nó nesse ponto. Okay? Agora, veja o grau de liberdade das partículas das bocas. Elas têm um grau de liberdade muito grande de movimentação para a esquerda e para a direita, representado aqui no gráfico por essa parte que vai da máxima compressão do ar, passando pela distribuição uniforme no zero, até a máxima rarefação, afastamento das partículas do ar. Okay? Então, aonde é no tubo aberto dos dois lados que a partícula do ar tem uma maior liberdade de movimentação? Nas bocas. E onde é que ela tem menor liberdade? No centro. Essa é a representação do gráfico da elongação na posição. Okay? Agora, em análise complementar a esse gráfico, nós temos aqui o gráfico de variação da pressão. Pressão tem a ver com maior ou menor proximidade das partículas, no caso aí do ar. Então veja que essas quatro partículas aqui, ó, localizadas na boca do tubo, elas vão para a esquerda, vão para a direita, elas têm muita liberdade de elongação, mas elas praticamente não se aproximam ou se afastam entre si. Então nós podemos dizer que a variação de pressão entre essas partículas daqui é nula. Nas duas extremidades você pode ver que isso daqui acontece. Agora veja no centro. No centro nós temos aqui, ó, nesse momento, maior proximidade das partículas, maior pressão. Depois passando pelo zero e depois a maior elongação, onde tem maior afastamento entre as partículas. Esse é o nosso primeiro harmônico para tubos abertos. Ele chama aqui no simulador de oscilação fundamental. Vamos ver o harmônico superior. Nós aqui chamamos esse de segundo harmônico. O simulador está chamando de primeiro, mas vamos seguir o nosso padrão aqui de segundo harmônico. Veja que nesse caso nós temos dois ventres. Esse ventre localizado aqui no meio e esse outro que foi partido em dois pedaços, simbolizando justamente a região onde as partículas praticamente não se movem, está ali nos nós. Veja que essas partículas aqui, ó, dessa região aqui, ó, olhe para essas três, elas estão em cima do nó, praticamente não se movem, né? Essas partículas daqui também, ó, praticamente não se movem enquanto o ar vibra, ok? Enquanto que as partículas localizadas no meio do ventre têm um maior grau de liberdade de movimentação para a esquerda e para a direita. E a análise do desvio da pressão média é complementar a isso. Veja que as partículas que têm um maior grau de liberdade de movimentação, como essas quatro daqui, elas ficam oscilando para a esquerda e para a direita, mas a diferença de distância entre elas praticamente não existe. Então não tem aqui praticamente nenhuma variação de pressão, por isso aqui um nó na variação de pressão. Tudo bem? Esse daqui vai ser o nosso segundo harmônico, que no simulador ele está contando como o primeiro, mas vai ser o nosso segundo. Vamos ver o próximo. O harmônico aqui agora é qual? Seria o terceiro harmônico. 1, 2 e 3. Ou, contando pelo gráfico do desvio da pressão média, 1, 2, 3. É assim que nós contamos.
Tudo bem? Então, nesse caso aqui, veja que dentro do tubo sempre vai estar cabendo um número inteiro de ventres. Ok? 1, 2 e 3. No harmônico superior a esse, seria o quarto harmônico. 1, 2, 3 e 4. No superior a esse, 1, 2, 3, 4 e 5. Veja que quando o tubo é aberto dos dois lados, cabe sempre o número inteiro de ventres dentro dele quando o ar estiver vibrando em um padrão harmônico, ou seja, as partículas estiverem vibrando com esse padrão sanfonado que nós estamos vendo aqui. E é justamente esse padrão que coloca o tubo para ressoar, ou seja, ele emite um som que é percebido pelos nossos ouvidos. Tudo bem? Nós aqui estudamos o tubo aberto dos dois lados. Vamos voltar para o harmônico fundamental e colocar o tubo aberto apenas de um lado. Neste caso agora, esse tubo tem uma assimetria. Ele é fechado em uma extremidade e aberto na outra. Veja que na região da parede do tubo fechado aqui, as partículas não têm liberdade de movimentação. É isso que está simbolizando aqui nesse gráfico de ΔX, elongação das partículas no comprimento do tubo. Nessa região do final do tubo, que é a parede, as partículas praticamente não se movem, enquanto que essas partículas daqui, localizadas na boca do tubo, têm grande liberdade de movimentação. Ok? Ora, estão na extremidade da direita, depois elas vão passando aqui exatamente pela boca do tubo, depois vão comprimindo o ar e chegando na extremidade da esquerda. Então, esse primeiro gráfico simboliza isso. Muitas vezes, nas questões, esse gráfico aparece dentro do tubo, mas é isso que significa o grau de liberdade de elongação das partículas. Numa análise complementar, fazendo aqui o estudo do desvio da pressão média, observe que a variação de pressão ela se dá mais justamente na parede, onde você tem a maior compressão das partículas nesse momento aqui. E aí as partículas começam a se afastar, a pressão começa a cair até que chega no seu valor mínimo, onde você tem a maior rarefação ou menor pressão aqui, onde as partículas estão mais afastadas. Enquanto que a variação de pressão nas partículas que estão na boca do tubo, ela praticamente não existe. Olhe para essas quatro partículas aqui. Elas praticamente não se aproximam ou se afastam entre si, enquanto se deslocam para a esquerda e para a direita. Então, isso significa dizer que praticamente não existe variação de pressão entre elas. Tudo bem? Então, aonde você tem maior liberdade de movimentação, onde maior for a elongação, menor é a variação de pressão. Aonde menor for a elongação, maior é a variação de pressão. Bom, aqui ele está chamando de oscilação fundamental ou N1. O próximo N vai ser esse daí. E como é que você conta que N é esse? Esse vai ser, na verdade, o terceiro harmônico. Ele vai de 1 para 3. E você conta sempre assim, ó, 1, 2, 3. Ou seja, você sempre vai contar o número de quartos de onda ou meio ventre. No tubo, que era aberto em ambos os lados, você contava o número de ventres para dizer o N do harmônico. No tubo que é aberto de um lado só, você vai contar o número de meios ventres para dizer o N do harmônico. Então, aqui é 1, 2, 3. Ok? Nós já vimos o estudo da elongação e da variação de pressão. O próximo harmônico é o quinto. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui você conta sempre o número de meios ventres. Por que isso? Porque veja que no fundamental, o que cabe é um meio ventre. Dentro do tubo, você tem metade de um ventre. Se um ventre é metade de uma onda, metade de um ventre é um quarto da onda, é lambda sobre 4. Tudo bem? Nós vamos ver isso melhor aqui na parte das fórmulas. Então veja, tubo aberto dos dois lados. Nós temos aqui ó, a frequência fundamental F1, primeiro harmônico, N1 igual a 1, ó, primeiro harmônico. Depois nós vamos ter aqui ó, o N igual a 2, segundo harmônico. Aqui 1, 2 mais 3, F3. Aqui é o N igual a 3, terceiro harmônico. E aqui 1, 2, 3 e aqui o 4. Veja que um ventre sempre fica partido em dois pedaços. Esse é o F4.
Lembra qual é a relação entre essas frequências? F2 é o dobro de F1. F3 é o triplo de F1. F4 é 4 vezes F1. Então, por isso que é importante saber qual é o padrão harmônico, qual é a frequência que produz o padrão fundamental. Tudo bem? Veja que no tamanho L do tubo sempre vai estar cabendo um número inteiro de ventres. Ventre é exatamente lambda sobre 2. Ok? Bom, como você sabe que V é igual a lambda vezes F, você pode dizer que o lambda é V sobre F e no lugar de lambda, substituir por V sobre F. Então, aqui vai ficar NV sobre 2Fs. Levando a frequência para cima e o L para baixo, você vai ter a mesma fórmula das frequências que produzem padrões harmônicos em cordas. Okay? Porque a corda, quando está presa dos dois lados, ela também tem simetria, ela é presa dos dois lados. Aqui também tem simetria, o tubo é aberto dos dois lados. Quando existe essa simetria nas extremidades do sistema, a fórmula dos padrões harmônicos de vibração, NV sobre 2L. Tudo bem? Aqui, ó, a enésima frequência tem a ver com o N do harmônico, esse N você tem que saber contar. Agora, quando o tubo é fechado de um lado e aberto do outro, o que acontece? Aqui, ó, você vai ter maior liberdade de movimentação, enquanto que as partículas localizadas aqui praticamente não saem do lugar. Esse daqui é o N igual a 1, ou seja, você conta agora 1/4 de onda. Veja que no tamanho L desse tubo está cabendo 1/4 de onda. Quarto de onda, que é a mesma coisa que meio ventre. E é esse número que você conta para dizer qual é o harmônico. Veja que nesse caso de baixo aqui, ó, se essa daqui é a frequência F1, a de baixo é a frequência F3. Você vai contar quantos meios ventres cabem aqui. 1, 2, 3. Então, esse é o N igual a 3. Depois, esse outro, você vai cortar o ventre na metade e contar 1, 2, 3, 4, 5. Esse é o N igual a 5. Okay? Então, essa é a frequência F5. Veja que, no primeiro caso, esse padrão vibratório harmônico está cabendo apenas um meio ventre. No segundo caso, 3 meios ventres. E no outro, 5 meios ventres. Veja que esse N agora, ao contrário do tubo aberto dos dois lados, esse N não é qualquer inteiro. Ele tem que ser inteiro sim, mas tem que ser ímpar. Ok? Então, vamos lá. Ó. A gente viu que dentro do tamanho L do tubo sempre cabe um número inteiro de lambdas sobre 4. Dizendo que lambda é V sobre F, substitui aqui, e aí vai ficar exatamente assim, a frequência NV sobre 4L. Porque nesse caso tem assimetria, tudo bem? Ó, sempre vai ter um nó na região da parede, e na boca sempre vai ter ali a metade de um ventre. Então, as enésimas frequências que produzem o som vibrando em modo harmônico vai ser NV sobre 4L, sendo que esse N tem que ser inteiro e ímpar. É a diferença entre tubos abertos dos dois lados e o tubo que é fechado de um lado e aberto do outro. Esses tubos, quando estão vibrando dessa maneira que nós vimos no simulador, eles ressoam. Eles emitem um som que pode ser capturado pelo nosso ouvido. Então, com isso, nós podemos utilizar este recurso para o desenvolvimento de instrumentos musicais. Nós vamos ver aqui dois exemplos. Primeiro, um artista tem um aparelho que tem muitos tubos. Cada tubo tem um tamanho diferente. E nós já vimos pela fórmula Fn igual a NV sobre 2L para tubos abertos, ou Fn igual a NV sobre 4L para tubos fechados de um lado. Nós já vimos o seguinte, que o tamanho do tubo e a frequência, tanto num caso quanto no outro, são inversamente proporcionais. Então, tubos mais longos produzem sons de frequência menor ou sons mais graves. Tubos mais curtos, Ls menores,
produzem frequências maiores ou sons mais agudos. Isso vale tanto para tubos fechados quanto para tubos abertos. Então, muitos tubos de tamanhos diferentes, ao serem percutidos, vão produzir sons de frequências diferentes. Então, primeiro vamos ver uma apresentação de muitos tubos de tamanhos diferentes. Então, essa primeira apresentação tinha vários tubos de tamanhos diferentes. Na próxima, nós vamos ver um grupo que apresenta um tubo sanfonado, onde eles vão poder fazer a variação através da mudança do comprimento do tubo. E aí vocês vão ver que tubos mais curtos produzem sons mais agudos, tubos mais longos vão produzir sons mais graves.
Bom, agora então vamos para as atividades de sala de tubos sonoros. A primeira então, a crista do crânio de um dinossauro continha uma passagem nasal na forma de um tubo longo e arqueado, aberto nas duas extremidades. Então veja, nós estamos falando aqui de tubo sonoro aberto nas duas extremidades. Tudo bem? Bom, o dinossauro pode ter usado a passagem para produzir sons no modo fundamental F1. Então N igual a 1. Significa dizer que o A está vibrando como aí nesse caso. Se a gente fosse desenhar aqui a curva de elongação, seria essa aqui. Ok? Significa dizer que o A que está na boca, ele tem grande liberdade de movimentação para a direita e para a esquerda. Enquanto que o A aprisionado no centro, ele fica praticamente paradinho ali, sofrendo esse efeito sanfona. Ele disse na questão que essa abertura aí tem 2 metros de comprimento, o L, né? Então, o dinossauro pode ter usado a passagem para produzir sons de modo fundamental no tubo. Um dinossauro macho típico possuía uma passagem nasal com 2 metros de comprimento, enquanto que os crânios dos fósseis das fêmeas da mesma espécie revelaram passagens nasais mais curtas, menores do que 2 metros. Admitindo-se que o som se propaga no ar com a velocidade de 343 metros por segundo, assinale a alternativa que contém o valor da frequência do modo fundamental do som emitido pelo macho e, comparativamente, se a frequência desse som seria maior ou menor nas fêmeas. Bom, como se trata de tubo aberto dos dois lados, Fn igual a Nv sobre 2Ls. E ele quer o fundamental, F1. Então, 1 vezes V, 343 metros por segundo, sobre 2 vezes L, que é 2. Ok? Então, 343 dividido por 4. Isso vai dar uma frequência para o macho. Ele emitia aí uma frequência de aproximadamente, vamos ver aqui essa conta, 85,75 Hz. Aproximadamente 86 Hz. 86 Hz. Ok? Então, esse é o valor aproximadamente da frequência emitida pelo macho. Como ele diz que a fêmea tinha uma passagem nasal mais curta, significa dizer que, analisando a fórmula Fn igual a Nv sobre 2Ls, para emitir o mesmo harmônico fundamental com um tamanho L menor, você faria isso através de uma frequência mais alta, ou seja, no caso aqui, para as fêmeas, seria o som mais agudo, também chamado de som mais alto. Tudo bem? Enquanto que os machos, por terem um maior comprimento da passagem nasal, aí estaria emitindo um som mais grave. Então, primeiro aí, a resposta é letra D. O macho aproximadamente 86 Hz e a frequência do som fundamental emitido pela fêmea seria maior. Então, letra D. Segunda questão. Um tubo cilíndrico está totalmente cheio de água e tem uma torneira fechada na parte inferior. Quando a torneira é aberta, a água escoa, fazendo com que o seu nível dentro do cilindro abaixe com uma velocidade de 1 cm por segundo. Um diapasão de frequência 440 Hz é colocado para vibrar próximo à extremidade superior do cilindro e a torneira é aberta. Sabendo que a velocidade de propagação do som no ar dentro do tubo é de 352 metros por segundo, o intervalo de tempo necessário para que sejam produzidas dentro desse tubo ondas sonoras estacionárias com frequência igual ao do modo fundamental de ressonância é de, ou seja, esse nível de água que estava aqui na boca, a água está aqui, inicialmente aqui, essa água ela vai descer com a velocidade v dada por aqui, 1 centímetro por segundo. Quando este nível estiver mais ou menos aqui, o grau de liberdade de vibração das partículas vai representar o primeiro harmônico.
de um tubo que é aberto de um lado e fechado do outro. Esse aqui é o N igual a 1. Ou seja, as partículas do ar que estão aqui, ó, na boca do tubo vão vibrar muito, enquanto que as que estão na superfície da água praticamente não vão sair do lugar. Então, alguém que esteja próximo do tubo, alguém que esteja com o ouvido aqui, ó, vai ouvir essa vibração, porque como aqui você vai ter uma maior amplitude vibratória do ar, isso vai também vibrar o tímpano lá dentro. Então ele vai ouvir nesse momento um ruído mais agudo, vamos dizer assim, um ruído mais intenso, melhor dizendo, um ruído mais intenso. Esses ruídos mais intensos vão acontecer toda vez que o padrão vibratório for um dos harmônicos, tudo bem? Então nesse caso aqui o N igual a 1, né? Então, vamos lá, nessa questão, Fn igual a NV sobre 4L, porque o tubo é aberto de um lado e fechado na água, tá bom? 440 Hz é a frequência que está vindo de fora do diapasão, e ele tem que vibrar no primeiro harmônico, N igual a 1. A velocidade do som dentro do tubo, 352 metros por segundo, sobre 4L. Então, calculando essa conta aqui, você vai ter um L igual a 0,2 metros, um L igual a 20 centímetros. Quando é que esse L aqui, ó, vai ser de 20 centímetros? Aí você pega a velocidade, né? Velocidade vai ser ΔS sobre ΔT. A velocidade com que a água baixa é de 1 centímetro por segundo. Bom, então aqui você vai ter o valor de L e aqui o ΔT, né? O valor de L, nós já calculamos ali, né? E aqui o ΔT, ó. Então vai ficar 1 centímetro por segundo, o L nós já vimos aqui que é 20, e aqui o ΔT. Então isso vai dar um ΔT de 20 segundos. Então 20 segundos depois que a água começar a descer, é que você vai ouvir o primeiro som ressonante nessa cavidade aí desse tubo, ok? Então, letra C. Terceira questão. Considerando as figuras 1 e 2 e com relação às ondas sonoras em tubos, avalie as afirmações a seguir. As ondas sonoras são ondas mecânicas, correto. Longitudinais, correto. Que necessitam de um meio material para se propagarem, como representado na figura 1. Correto. Então elas se propagam em gases, em sólidos ou em líquidos. Verdadeiro. Uma onda sonora propagando-se em um tubo sonoro movimenta as partículas do ar no seu interior na direção transversal. Falso. É na direção longitudinal, ok? Não confunda. Muitas vezes o estudante ele vê esse formato aqui dentro de um tubo e pensa que esse formato está representando uma onda transversal. Isso aqui não é uma onda transversal, tá? Isso aqui significa o quê? Você lembra? É um gráfico que representa o grau de liberdade de elongação das partículas. E o que é que isso significa? Significa dizer que as partículas que estão aqui, ó, próximos da parede, praticamente não saem do lugar. Essas que estão nessa região também praticamente não saem do lugar, nem essas que estão aqui, praticamente elas não saem do lugar. Agora, as partículas que estão aí no meio do ventre vão para a esquerda e para a direita, oscilando longitudinalmente, ok? Ó, ao longo aqui da direção horizontal do próprio tubo. Tudo bem? É uma oscilação longitudinal. Então, falso aqui. Depois, os tubos sonoros com uma extremidade fechada, como representado na figura 2, podem estabelecer todos os harmônicos da frequência fundamental. Falso. Eles só podem ter a frequência F1, depois a frequência F3, depois a frequência F5, né? Por quê? Porque aqui, ó, quando o tubo é fechado, você vai ter que as frequências enésimas vai ser NV sobre 4L. E nesse caso, o N, além de ser inteiro, ele tem que obrigatoriamente ser ímpar, porque você vai contar o número de quartos de onda. Nesse caso desse exemplo aqui, que N é esse? Você vai cortar aqui, ó, o ventre no meio, e aí vai contar 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse é o quinto harmônico. Tudo bem? Então, falso aqui. Então, apenas um está correto. E a última questão agora.
As apresentações no Circo da Física se encerram de forma triunfal com a orquestra de cientistas. Neste espetáculo, os músicos usam máscaras e roupas para homenagear grandes nomes da física. Isaac Newton e Albert Einstein, por exemplo, tocam trompa e flauta, respectivamente. No quadro a seguir estão os nomes dos cientistas homenageados, os instrumentos que tocam e suas características sonoras. Então, veja o que está acontecendo aqui. Ele diz que a flauta de Pan é um tubo fechado. Ele diz que a trompa é um tubo aberto. Ele diz que o trompete é um tubo aberto. O saxofone é um tubo aberto. E os outros são instrumentos de corda. Então, vamos lá, letra A. Mesmo que todos os instrumentos musicais toquem a mesma nota, podemos distingui-los por causa de suas intensidades sonoras. Intensidades não. Isso aqui acontece por causa dos timbres. Então, falso. Letra B. No saxofone, a onda estacionária produzida possui ventres nas duas extremidades do tubo. Vamos ver aqui o saxofone. O saxofone ele diz que é um tubo aberto. Quando diz que é tubo aberto, é aberto dos dois lados, tá? O tubo, quando é aberto dos dois lados, realmente, né, ele sempre vai ter grau de liberdade de movimentação das partículas nas duas bocas. Então, ele sempre vai ter ventre em uma extremidade e na outra. Então está correto isso aqui, verdadeiro, né? Por que os outros são falsos? Então vamos lá. Ó. Em todos os instrumentos musicais, as ondas estacionárias são produzidas devido aos fenômenos de refração, não. E da interferência. É por causa de reflexão, assim como nas cordas, né? Um pulso incidente, ele interage com o pulso refletido. E aí produz regiões onde existe nó e regiões onde existe ventre. Então, falso. Letra D. As ondas sonoras produzidas pelos instrumentos de sopro possuem maior velocidade no ar do que as ondas sonoras produzidas pelos instrumentos de corda. Falso. Não é o tipo de instrumento que vai alterar a velocidade do som. Quem dá a velocidade do som é o meio, a temperatura do meio, né? Então, são as características físicas do ar que vão atribuir a velocidade do som e não o tipo do instrumento musical, tudo bem? Na flauta de Pan, a flauta de Pan é essa daqui, que é um tubo fechado, né? Ele diz assim: os comprimentos dos tubos definem as amplitudes das ondas sonoras produzidas. Falso. Comprimento do tubo define frequência, né? Lembre, se o tubo for aberto, as frequências NV sobre 2L. Se o tubo for fechado de um lado, as enésimas frequências harmônicas NV sobre 4L. Em todos os casos, você tem uma relação de inversamente proporcional entre frequência e tamanho do tubo. Frequência e tamanho do tubo. Se você fixar um harmônico, a velocidade do som já é uma constante, então você vai ter uma relação que a frequência tem uma relação de inversamente proporcional ao tamanho do tubo. Quanto maior o tubo, ele emite sons mais graves, quanto menor o tubo, ele emite sons mais agudos, como nós vimos aqui nas duas apresentações musicais. Tudo bem? Então essas são as atividades de sala. No nosso próximo encontro, vamos ver as atividades propostas de 1 a 5 dessa lição. Obrigado e até a próxima.